Gente, hoje eu estou aqui com um grande ícone, né, do jornalismo brasileiro, a jornalista Leda Nagli, né, 50 anos de carreira, um programa talvez aí, ou com certeza, maior sucesso de entrevista durante mais de 2 décadas, né, o Sem Censura. E, bem, convidei ela aqui hoje para bater um papo sobre como é que a gente pode melhorar, né, nós médicos e profissionais de saúde, nossa presença digital, nossa presença em frente às câmeras, que até para mim mesmo é um grande desafio. Leda, obrigado aí por Imagina. ter um tempinho aí para falar sobre isso. Bem, eu posso usar o meu caso como exemplo? Com certeza. Então, beleza. O que acontece? Eu não tenho nenhum problema de falar em público, apesar de saber que, se não me engano, é a primeira fobia mundial. Outro dia eu li sobre isso, né? A maior fobia mundial é falar em público. Então eu dou aula, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas você botou uma câmera, principalmente se eu estiver sozinho para fazer, quero fazer um stories, alguma coisa de rede social, nossa, é um desastre, né? E aí eu vejo que vários colegas têm essa dificuldade. Então eu queria ver o que como jornalista que já entrevistou Deus e o mundo, né, e ficou na frente das câmeras durante tanto e tanto tempo, o que pode ajudar a ter um pouco mais de fluidez, talvez, nessa relação assim com a câmera, com falar de posicionamento em rede Eu vou social? falar de entrevistar médicos, que é uma coisa que eu faço há muitos anos. Sim. Eu acho que há mais de 25 anos. Qual que é o grande diferencial do médico? Ele ter conhecimento, ele dominar o assunto, ele dominar o que ele vai falar. Se ele é endocrinologista, dominar a endocrinologia. Se ele é oncologista, dominar o conhecimento sobre a doença, sobre os tratamentos, não ficar restrito a uma. Por exemplo, ele cuida de câncer de cólon retal. Aí ele não fala de câncer de colo de útero, por exemplo. Aí Entendi. aparece uma pergunta dessa e ele se atrapalha todo. Sim, Então, se você tem o conhecimento, se você domina o conhecimento, isso te dá um suporte muito grande, te dá uma segurança, sabe? sim. Você sabe o que você está falando. Por exemplo, eu te entrevistei, você não titubeou em nenhum momento, porque você estava contando a sua história, você domina a sua história. Então você tem que dominar o seu conhecimento, o Sim, conhecimento do assunto que você vai tratar. sim. Não pensar muito. Posso falar em vários Ó, conselhos? fica à vontade. Então, tipo assim, não usar nenhuma bengala. Já me aconteceu de entrevistar médicos, por exemplo, que tomaram um remedinho antes para ficar mais calmo, ou que tomaram um drinkzinho para ficar mais calmo. Não é bom. Não vale para isso, vale para todo Para mundo, não é todo só para mundo, né? médico, é para todo mundo. Não use bengalas, nenhuma bengala. Não tenha vergonha de falar na frente do espelho. Se você acha que você não é bom, por que não treinar? Você Boa. treinou na faculdade, você treinou no Sim, atendimento, não sim, é? Todo mundo treina a sua função, a sua missão. sim. Por que não treinar? Por que não pegar, sei lá, o cabo da escova de cabelo, fazer dele um microfone na frente do espelho e falar? Por que não falar claro? A arrogância é um inimigo do médico entrevistado. Quando ele sabe muito e quando ele é Sim, metido, quando ele gosta de externar sinais de riqueza. sim. Sabe, por exemplo, essa roupa que você está usando está perfeita. Não tem nenhuma Obrigado. Mont Blanc apontando ali. Sim, Né? Você não pendurou entendi. uma Mont Blanc, duas Mont Blanc. Tem médico que coloca várias. Afunda até o lado Até do afunda um paletó. lado do paletó. Para quê? Entendeu? Não é? A médica que chega tão grifada para te dar entrevista, ela tem tanta grife que dificulta a questão. A questão roupa, a questão fala, tudo isso está muito interligado. Sim. Eu já me aconteceu, porque o jornalista também é preconceituoso, como todo mundo. Sim. Já me aconteceu uma vez, posso contar umas coisas, Pô, né? fica à vontade. O Ronaldinho, lembra do Ronaldinho, jogador de futebol, o Ronaldinho Sim. Fenômeno, que teve aquele problema na Copa e não Sei, jogou, e ficou sei. péssimo e tal. Bom, a gente convidou, não sei se censura, uma médica, uma neurologista, para explicar aquela questão. Ela foi. Eu ficava sempre atrás de o estúdio do Sem Censura era muito precário, sabe? Muito deficitário. Mas tinha uma tapadeira, eu ficava atrás da tapadeira até as pessoas se sentarem, porque eu já tinha feito, eu desenhava antes com a produção Sim. quem Em cada ficaria lugar. em cada cadeira e tal, mas eu chegava nesse momento que já estavam sentados. Eu olhei, só que esse dia
Eu cheguei um pouco, eu saí de atrás da tapadeira um pouquinho antes e vi a roupa dela. Era um vestido longo de renda. Eu levei um susto, o programa era 4 da tarde. Aí eu falei, meu Deus, coitada, né? Por que será que ela está com essa roupa? Mas na hora eu falei, nossa, a mulher não pode ser boa médica, ninguém se veste assim, se for bom e tal. Quando ela deu a entrevista, ela me deu um show de conhecimento, sabe? Ela sabia muito. E eu fiquei muito envergonhada, por isso que eu nunca esqueci essa história. Eu fiquei envergonhada Entendi. comigo mesma, porque eu não Sim. disse nada a ninguém. Então eu não tinha o outro para pedir desculpa, Entendi. entendeu? Eu tinha que pedir desculpa ao Pra, meu próprio, pisotear sim. o meu próprio preconceito, entendeu? Sim. Porque eu olhei para ela, achei a roupa dela inadequada, e daí deduzi que ela não conhecia o assunto, Entendi. por puro preconceito. Então a roupa também é um código. Ou seja, o posicionamento dela não estava falando com Com a a roupa que ela vestimenta, vestia. com o outfit que ela estava A usando ali. mulher era uma fera e depois a Sim. gente repetiu a entrevista com ela inúmeras vezes, em outros assuntos, em Uhum. outros temas ligados à Relacionados à neuro. neurologia. Ela era fantástica. Então, e tem a pessoa que, às vezes, as mulheres, sobretudo, caem muito nesse erro, as médicas também. Sim. Elas malham muito, então elas ficam muito gostosas. E aí elas Hum, usam saia muito curta, decote muito grande. E tudo entendi. isso é um código, entendeu? Isso era uma pergunta que estava na minha pauta para saber, né? Se esse oversharing, essa excesso de se expor, né? E ainda mais isso, você está falando, às vezes expor até o corpo, se isso conflita um pouco, pode gerar uma ideia errada no seu posicionamento profissional. O que, Eu que você acho acha eu disso? acho que conflita. Eu acho que se você Conflita? pode ser discreto, por que Por não? que não ser, né? Entendeu? Porque ir bem vestida, claro, todo mundo quer ficar bem vestido, todo mundo Sim, quer estar bonito, quer estar sim, bem. Do humano é natural e é sim, é o belo, maravilhoso que né? seja assim, Sim. né? É muito legal isso. Você só não precisa exagerar, nem no sinal, ao externar o sinal de riqueza, Sim, nem externar o sinal do corpão, nem sim, mostrar como você malha, como você é gostosa, sim, nem mostrar como você é poderoso. sim. Sabe, tá no mesmo Menos, patamar. menos é mais. Menos é mais, Menos é sempre. mais, né? Agora, o grande diferencial é você conhecer o assunto, dominar o assunto, Sim, porque por mais nervoso que você fique falando e sim. sendo entrevistado, se você domina o assunto, Você você vai vai, dominar a entrevista, sim, você vai. né? E se você estiver diante de um entrevistador minimamente competente, ele vai Uhum, te deixar falar. sim. E aí você vai ter a chance de mostrar o seu conhecimento. Uhum, Entende? O, o médico que vai falar de uma coisa só, de um caso, ele só conhece aquele caso, fica mais difícil. E às vezes ele vai falar na hipótese. O jornalista gosta muito disso, sim, de repercutir sim. o assunto. O Então, o assunto. assunto, por exemplo, é um tipo de câncer. O câncer que matou o Pelé, por Tá. exemplo, né? Porque matou o Pelé, todo mundo sabe, então Sim, é uma coisa pública, a gente pode falar. sim. Foi um câncer cólon retal, Sim, né? o Roberto Dinamite, que eu torço pelo Vasco da Gama, Roberto morreu Dinamite, meu agora, né? querido Roberto Dinamite. Esse é um caso que tem aumentado bastante, né? Eu Parece que no estava mundo comentando inteiro, no né? mundo inteiro. A expectativa é que aumente 80% no Brasil nos próximos 5 anos a incidência desse tipo de Meu câncer, Deus, isso né? está ligado à alimentação, Alimentação então. total, É falta de ultraprocessados, fibra, fibra e alimentos ultraprocessado. ultraprocessados. Né? Pois Obesidade, é, falta de fibra e sim, alimentos. mas você dominando isso, se tiver mais de uma pessoa na mesa, ou se o jornalista falar só de um câncer, ele vai falar de câncer de colo, de útero, ele vai Sim, falar de outro tipo de câncer, mesmo sim, câncer de pâncreas, sim, que matou fulano, que não sei o quê, sim, entende? É bom você ter pelo menos um verniz, para essas não situações, ser né? tão específico, porque o Tá. médico também tende, hoje em dia, a ser é, muito específico, É né? muito especialista, vai na Muito especialista. subespecialista e perdeu o generalismo, né? Isso, é o médico do pé. Ele não fala Sim, do joelho, ele não, só fala do pé. Então, joelho é outro departamento, é outro departamento. departamento, né? Então, complica num programa de entrevista, porque aí Aham. pode ser que alguém pergunte. É claro que ele não vai ser especialista, ele vai dizer: eu não sou Sim, especialista em especialista nisso, joelho, sim. eu sou especialista em pé, mas Mas alguma coisa ele alguma coisa sabe daquilo. eu brinco que parece que hoje a medicina vive de capitanias hereditárias. Lembra da época do descobrimento do Brasil? Lembra? Você fatia todo mundo. Ih, não, ó, cabeça não é comigo, não. Com Então fulano. você perde até Então, esse é norte todo. importante isso.
Agora, eu acho que o conhecimento é importante, a simplicidade é importante, dominar a ansiedade é importante. Porque às Uhum, vezes você quer muito dar uma entrevista, você quer muito ser entrevistado por aquela pessoa naquele uhum, programa, porque é uhum. importante para a sua carreira, é importante para o seu futuro, é importante para a sua história, para o seu consultório, seja lá para o que Qual que for a for. importância. A primeira coisa que você tem que fazer é dominar a sua ansiedade. Não precisa, você pode agradecer, dizer pro entrevistador que você está com maior felicidade de estar ali e tal, mas com simplicidade, sem ser Rebuscado. isso, sem puxar o saco, entendeu? Entendi. Sem ficar aquela coisa bajuladora, Sim, sabe? O simples, o sim, menos, o sempre menos. ficar com isso na cabeça, Menos é sabe? O mais. menos é mais, a estampa deve ser evitada, a listra, o homem tem Ah, muita boa, camisa de para listra, falar de camisa roupa, de né? listra é péssimo porque Uhum. bagunça no vídeo, No vídeo sabe? fica ruim. Fica, dá várias alterações. É, gravatas muito enfeitadas, Sim. sabe? Isso Eu vale sou também. Hermès até morrer. Aí eu vou Sim, usar essa gravata que é o último grito, tá na sim, vitrine do Hermès. E é desse tamanho a estampa. sim. Não. Entendeu? Entendi. Isso Não. vale mesmo que, independente de ser uma entrevista para algum veículo de comunicação, alguma coisa assim, mas se eu for fazer na minha rede social também, é a Sim, mesma claro. coisa. Ou menos Vale ela para tem entrevista e vale para rede a social. mesma A preocupação. mesma preocupação sempre, com a simplicidade, com o falar para todos também, eu acho que é muito É, importante. isso O é uma falar para questão. todos, sabe? Pensar isso. Imaginar, eu acho que eu gosto de imaginar assim, você está numa janela, você chega, bota o cotovelo na janela e fala. Fala com qualquer pessoa que está passando na rua. Sim. Porque você tem que atingir qualquer pessoa tem que Compreender o compreender que você está o que você está passando. passando, entendeu? Se você quer realmente passar aquele conhecimento. E o jargão, aí E nesse caso, como é que dá? Tipo, porque a gente tem que aí você vai ter que traduzir o traduzir o máximo que máximo que você você puder a conseguir, sua né? linguagem técnica. No Uhum. caso dos médicos e dos advogados, é bastante complicado. Mas cabe também ao entrevistador ir buscando essa Sim. tradução. Mas cabe, no caso das redes sociais, você não tem um Não entrevistador, tem, só não tem tem. você. É, o Então entrevistador é todo mundo você. que está do outro lado da câmera, Então né? você tem que falar o mais claro possível. Aí isso está claríssimo para mim. Está claríssimo para mim porque eu estudei medicina há não sei quantos anos, Sim, entendeu? Mas será que está claríssimo para quem nunca estudou medicina e está me vendo? entendi. Entendi. Ah, Essa dúvida, eu acho que você tem que conviver com ela, sim. sabe? E eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei em televisão, que é você ler em voz alta o que você escreveu. Então, se você escreveu uma coisa, você vai usar o TP, que é o teleprompter, que Sim, você sim. vai. O teleprompter é um jogo de espelho que você, olhando para a câmera, você, no caso aqui agora não tem, mas poderia ter. E eu estaria lendo isso que eu estou falando com vocês. Então é muito importante que você memorize, que você pense o que você vai falar e você repita isso. Você vai gravar. Gravou, você ouve de novo. Ouve se você falou a concordância certa, ouve se está claro, ouve se você respirou de um jeito certo. Às vezes você falou, está tão empolgado com o assunto, que falou feito sabe, uma matraca, Sim. e não prestou atenção Do que você no que está você estava falando. dizendo. Às vezes você pode enxugar aquilo, falar menos. Às vezes você pode falar de uma maneira mais clara, mais Sim. enxuta. É, e hoje a gente Você vive tem que avaliar você Sim. também. E hoje a gente vive aí essa realidade dos 15 segundos, né? Dos 30 segundos. Então, isso é um grande desafio. Sobre essa questão de fala e tudo mais, uma parte do que eu ia te perguntar era muito como é que tem a comunicação não verbal, né? Essa questão de imagem, mas a gente acabou já A abordando, questão né? da Da roupa, questão da a roupa, né? questão do gesto, Gesticular né? muito é ruim? É ruim. Eu falo gesticulando demais. Não, você falou Ah, numa não, é. boa. Ah, então tá. Se for o caso, você segura a sua mão. Amarra Não, com você tem alguma que coisa. saber, porque qual é o grande. A verdade é a seguinte: se você é, não for muito apaixonado por você, vamos dizer assim, Tá, você vai poder ter senso crítico, tá. né? Entendi. Você não pode ser Então, muito narcisista. Para não começar, pode. se você é Narciso muito acha feio que narcisista, não é espelho, entendeu? Se exatamente. Então, você ficar narciso total, você vai achar, ai, que lindo é que que eu eu estou fiquei, pode falando estar um isso. lixo aquilo. Que beleza que esse gesto que eu fiz. E às Entendi. vezes não é. Sim, Então você tem que alimentar o seu senso crítico e sim, deixar que ele expanda. E pode mostrar também para uma pessoa que você gosta, para sua namorada, para sim, sua mulher, ou para sim, sua secretária, ou para o seu cameraman, se você tiver sim. um câmera. Perguntar O que você sempre, achou aí? sabe, o que você achou. Sim, Ter a simplicidade,
ter a humildade de regravar. Se Uhum. você, sabe, às vezes de primeira não fica bom. Por que não regravar, entendeu? Por Pô, que não se dá uma outra eu chance? tenho um grave problema com isso, porque, primeiro, como eu falei, é uma limitação já que eu não tenho problema de dar aula, de falar, dar palestra, de palestra, pô, inclusive fora do país, para muita gente, eu não tenho esse problema. Agora, me botou sozinho com a câmera do meu celular, vira um grande problema, porque eu sou muito crítico, eu sou muito detalhista, aí nunca tá bom. Aí eu não consigo fazer o treco, entendeu? Toda hora eu tô ali, cara, mas não ficou. Eu acho que eu dei uma pausa ali. E tem a questão de vício de linguagem. Aí tem algum jeito de resolver vício de linguagem? Tipo assim, eu tenho vício de falar tipo assim. Tem algum jeito de tirar isso? Alguma técnica Não, eu não conheço uma técnica, conheço só a atenção. Você tem que assim, é, focar nisso, um fica hiperfoco nisso? pensar nisso, eu não posso ficar falando isso. Não é? Pois é. Essas Essas interjeições de conectivo interjeições, são. isso a gente tem que trabalhar, mas aí você vai ter que trabalhar com você mesmo. Entendi. A não ser que você tenha uma fonoaudióloga para te ajudar, ou uma Sim, fono e alguma tal, coisa nesse sentido. entendeu? Mas a outra coisa que eu não gosto, que eu acho que quebra a espontaneidade, que quebra a fala, é a decorar. Decorar a coisa. Porque aí Entendi. você esquece uma palavra, você Acabou. quebrou aquilo, nunca mais vai ficar E bom. perde naturalidade, E não perde, perde a não? Perde naturalidade. muito, né? Então, se você pensar no que você vai falar, né? Eu vou contar que meu sonho era, no seu caso, meu sonho era desenhar carros em Pasadena. Aí eu acabei fazendo um software e trabalhando com a medicina. Se você decorar alguma coisa sobre isso e você esquecer o software, a palavra software Acabou, danou-se, desmontou tudo. desmontou É um todo, é castelo um castelo de de cartas. cartas para desmontar Então, o tudo. ideal é que você pense o raciocínio, o Uhum. que você vai falar, né? Você domina. Aí é que vem a Por isso dominação que do tem que ter assunto. dominar. Você domina o assunto, você sabe o que você vai falar. Você é articulado. Você quer transmitir isso. Por exemplo, no caso do câncer do Roberto Dinamite. Você quer dizer as fibras, os alimentos ultraprocessados, ah, outros hábitos, né? Sim, Que fumo, bebida, fumos, todas são comuns excesso assim. de De álcool, álcool de e de álcool bem tabaco, né? direcionado e tabaco também, né? Pode ser. E essas coisas é, você está na sua cabeça. É Uhum. fácil você conectar, Conectar. entendeu? Porque já é do seu conhecimento. Sim. Eu acho por isso que eu acho que o conhecimento é que é a base de tudo. Se você domina o assunto, aí você vai poder fazer com naturalidade. Agora eu vou falar a verdade. Eu também tenho fracasso quando eu tô só eu e o telefone. Gravo É. várias vezes. É. Porque Então tá bom. gravei, não gostei. Aí ri na hora que não era para rir. Aí eu olho aquilo e falo, horror, olha como é que tô velha, aquela porra. Não é? Isso aí. Então, todo mundo é crítico. É. Você sempre vai Se achar que você você for podia crítica, ficar melhor, que você podia estar com uma roupa melhor, que você podia escolher uma coisa melhor. Essa. Mas eu acho que é bom, sabia? Eu não é. gosto muito das pessoas que acham que estão lindas, maravilhosas e fizeram tudo certo logo de Sim. cara, não. É. Porque eu acho que é muito mais difícil você acertar quando você está com esse nível de Exigência. exigência e de aceitação de você mesmo, Já passa entendeu? por um crivo seu mesmo O maior, seu né? crivo é É. importante. E Deixa eu se você puder mostrar para alguém que você confio, respeite e respeite. confie, é claro É, que vai te ajudar. Por que não, né? E que seja alguém que não fique passando muito pano, muito cheio de dedo. Tem que ser Não alguém pode ser uma pessoa bajuladora e que nem não uma vai te pessoa ajudar. para baixo, Também negativa, que crítica fala, "Mas negativa tá demais. horroroso isso. Aí Né? Você fica. devia, sei lá, fazer um tratamento para crescer o cabelo. Poxa, entendeu? Agora eu não vou fazer esse tratamento. Sinto muito, né? Na hora de Não gravar esse dá. vídeo. Eu optei por raspar a Pois cabeça, é, e botar barba e pronto, fazer cara isso de está mal. decidido, né? Tá Tá resolvido isso. internalizado. Não vou mudar isso. É, Então, você não pode ser uma pessoa que tem sim, esse tipo de esse tipo de crítica. crítica, né? Mas tem que ser uma pessoa que também não pode ser uma pessoa que adore bajular você. Sim, Que gracinha, você tá sim. lindo, né? Tipo mãe, assim. Mãe é Não bem dá, assim. né? Não dá. Mãe tá sempre tudo bom, né? É, Aí entrar num tema talvez um pouco, dois temas que talvez sejam um pouco polêmicos, né? A gente vive aí um processo todo que a sociedade, no geral, com vários assuntos, é muito polarizada. Eu agora mesmo, recentemente, eu tive que gravar, o meu marketing me pediu, pô, Carlos, grava alguma coisa sobre o falecimento da Jamie Lopes, que era aquela ícone do movimento lá, do Super Size Saloon, daquele programa e tal, e de uma adolescente britânica que os pais estão sendo
sendo processados por negligência, porque ela estava com obesidade e veio a morrer com 16 anos de idade. Aí vira, hoje, como tudo é muito polarizado, viram temas sensíveis para você abordar. Como é que eu falo disso, de obesidade como doença? Aí tem que criticar um pouco o movimento de aceitação do próprio corpo para falar que, olha, é importante você aceitar com o próprio corpo, mas é importante que isso não vire uma negligência de saúde. Focando na saúde. Assim, mas esses temas são sempre, São sempre muito difíceis. Você né? nunca vai conseguir unanimidade, né? Não, isso é sem chance. Isso não existe. Você vai conseguir muita crítica. Sim. E essa coisa do corpo, do peso, sobretudo nesse momento, né? Gordofobia, não sei o quê. Tá tudo muito. A gente está vivendo no Brasil, tanto na esfera política como na esfera comportamental, uma delicadeza, um momento muito delicado, né? É verdade. Então tudo é muito sensível. Você fala uma coisa, as pessoas também entendem o que querem. É verdade. Né? Elas entendem verdade. o que querem. Você pode Sim. falar A, a pessoa entende B, e não tem crítica que vire aquela. Que vire isso. E a narrativa dominante acaba sendo a narrativa do B e você falou A. Em nenhum momento você falou B, você não defendeu. Não atacou aqui, porque também atacar um pai, uma mãe que perdeu uma filha. Pô, é muito complicado, né? É muito difícil. Muito difícil, né? Porque eles não queriam perder a filha. Eles Sim. podem não ter notado, podem ter sido benevolentes, podem ter sido até omissos, mas. Sim. Mas nunca já seria basta algo a com culpa dolo. que eles vão carregar, né? Nunca seria algo com dolo, Então, é muito difícil. Esse tipo de assunto, se puder evitar, é melhor. Mas não, é que então, tem falar muito superficial. Muito em cima da questão saúde. Saúde, né? Você não estou falando para você que estar com sobrepeso é ruim só do ponto de vista estético. Sim. Né? Estou falando porque também tem um impacto disso. O índice de diabetes no mundo. Entendeu? Você sair por dados concretos. Entendi. Trazer você pode, com isso, até... como é que eu vou dizer? Seduzir pessoas para essa sua causa, que é o emagrecimento. Trazer meio para o seu lado. Porque às vezes tem determinadas notícias que elas tomam, igual esse caso. O Pelé, logo em seguida o Roberto Dinamite, aí teve o caso do diagnóstico precoce da Preta Gil e da Simoni, com 40 e poucos anos de idade. Então, peraí, né? Então, aí não tem jeito, você tem que abordar algum assunto esse, né? Que é um câncer que está atingindo as pessoas mais jovens. Né? Mudou o perfil epidemiológico. Mudou o perfil epidemiológico, exatamente. Então, acho que esse seria um enfoque, você enfocar isso. Trabalhar dar esse enfoque, temas que as pessoas mais jovens estão tendo a doença. Porque, se você pensar bem, o Roberto Dinamite, por exemplo, não é exatamente... Não era obeso, não era um alcoólatra. A princípio não tinha. A princípio, o atleta. Né? Ele nem engordou depois que parou de jogar bola. Ele sempre ficou mais ou menos com o mesmo corpo. Sempre ficou mais ou menos a mesma coisa. Então, cada caso é um caso. Agora, cada caso é um caso, eu tenho que falar. Eu detesto entrevistar o médico que fala essa frase. Cada caso é um caso. Embora eu saiba que cada caso é um caso. Mas é uma resposta que tem que ser dada com muita delicadeza. Porque quando você começa uma entrevista e fala para o médico, por exemplo, vamos falar de câncer de colo retal. Aí, mano, cada caso é um caso, já quebrou a entrevista, toda. Porque é claro que cada caso é um caso. É claro que sim. Mas tem um geral na história. Por esse dado, outro dia, entrevistando um oncologista importante, outro dia ou anteontem, ele me disse assim, no Japão, eu sempre soube esse dado, porque há anos jornalistas escutam esse dado, que no Japão o câncer de trato digestivo é predominante e tal. E que agora o câncer de colo retal parece que já é o terceiro caso de câncer, terceiro maior número de casos lá. No Japão. Esse dado é importantíssimo, porque está mudando um panorama, né? Então, esse tipo de informação é uma informação muito relevante, sabe? Que você deve, sempre que você tiver esses dados, você deve enfatizar. Enfatizar isso porque daí. você está educando, impactando, né? Educando. Isso eu acho que a entrevista do médico, quando eu comecei a fazer o Sem Censura, eu tive muitas críticas, assim, algumas críticas de telespectadoras, diziam, você só leva médico rico, médico caro. Porque a gente tinha lá no programa
um grupo de pacientes. Depois eu entendi que era tipo, tinha muito a ver com a carência, sabe? Sim, Que gostavam de ir repetidamente aos médicos. sim. Por, sei lá, por Ele quer uma ser ouvido. vida. Quer Atenção. ser ouvido, é isso. Atenção, né? Atenção e tal. E tinha uma senhora que sempre reclamava, era o tempo do fax, imagina, fax. E aí ela mandava um fax dizendo: você só entrevista médico rico e tal, médico de rico. Claro, porque o médico de rico vai a congresso. O meu critério não era o preço da consulta, Entendi. era o Era o nível de acesso dele de informação nível de e o informação. acesso dele aos congressos, Sim, ao estudo. sim, Não é? Você vai entrevistar o neurologista, você vai escolher o melhor que você sim, o que puder. puder dentro Vai da entrevistar pauta. o oncologista, o que vai mais a congresso, o que trabalha com oncologia clínica, o que vê Sim, paciente. Porque no caso do Covid, por exemplo, a gente viu muito isso. sim. Muita gente que não via doente dando entrevistas Dando. Sim, é mirabolantes, verdade. né? Entrevistas impactantes, entrevistas que assustaram a população. Uhum, E esse é um dado interessante também. sim. Não assuste a população. Você não está ali para assustar. A não ser que seja um caso, É, né, extremo. extremo. Alguma coisa Mas, extrema. de modo geral, o seu compromisso é com a realidade, Sim, com a informação, com ajuda ao outro, sim. né, e com o compartilhamento de De conhecimento. uma informação relevante Né? para quem está Informação ouvindo. relevante, claro. Exatamente. Então, não é para assustar, não é para deixar todo mundo paranoico. Ai, nunca mais vou fazer isso, ai, nunca mais posso fazer isso. Não, é claro que quando você explica, como o Laí Ribeiro me explicou sobre adoçante, eu nunca mais tomei adoçante. Mas, Sei, numa entrevista, ele me explicou de uma maneira tão clara que eu fiquei horrorizada. mas você não ficou assustado de tomar um adoçante hoje e morrer amanhã, pelo menos, Não achei que ia algo que morrer era. amanhã, mas falei, mas vou tirar É esse melhor negócio da tirar minha isso vida, que entendeu? não E tá aí você legal. vai tirando do café. A primeira semana é ruim, porque mudar hábito é É muito difícil, difícil. dói, E né? médico Mudar é complicado. sugere isso, É, né? Na sua profissão, então, na sua bastante. especialidade, muito, né? Tem um comportamental assim bem importante. E aí até deixa eu emendar com uma outra pergunta. Que você acha? Existe espaço ainda para aquele distanciamento do médico atrás de uma mesa de jaleco esteto e você paciente, essa relação distante, isso ainda imprime algum grau de autoridade ou assim, ou já não tem nada a ver isso e tal? Eu, por exemplo, mas aí eu já sou meio disruptivo de natureza, que eu vim de outra área. Então eu não tenho mesa. O meu consultório é isso aqui, igual a gente está vivendo aqui, porque o comportamental na questão de obesidade, que é o que eu gosto de atender, ele faz muita diferença. E se eu boto barreira nessa troca comportamental, eu fico menos acessível, é o meu entendimento, né? Mas você acha que É um isso caso faz diferença? interessante isso. Eu acho que faz diferença para algumas pessoas, mas é mais do paciente do que do médico, eu É acho. Né? Tem o paciente que precisa de ter naquele doutor quase um um Deus, Deus, né? sim. Para ele acreditar. E tem o, e tem o doutor que acha que é Deus. E como disse um Tem, amigo meu neurologista, que eu tem entrevisto às vezes, certeza. que eu adoro, Tem o certeza que é. neurologista tem É o certeza que é Deus. neurocirurgião, na verdade. Neurocirurgião. Ele O é neurologista neurocirurgião. acha que é Deus, o Ele, neurocirurgião tem neurocirurgião certeza tem que é Deus. certeza. Ele é neurocirurgião. Ele fala isso rindo muito e tal. É verdade. Então tem o cara que acha que é Deus mesmo, Sim, né? O sim, tom dele, o jeito dele te olhar e sim, tal é um tom superior, é um olhar sim, superior. A mesa é quase que uma bengala para ele, né? sim, É sim, uma defesa, é um sim, púlpito, sim. né? Então, não sei, mas eu acho que isso varia também. De acordo com o tipo de Mas eu acho que, atendimento, na né? verdade, tudo é empatia. Sabe? É igual advogado. Não adianta falar que o cara é o melhor advogado do Brasil, Se do não, mundo. Você vai lá, sentou na frente dele, você contou a sua história, você não sentiu firmeza, você não não vai vai. voltar. Tem que ter aquele match, né? Tem que ter. De dar Você tem um que encaixe ali. interagir, você tem que. Porque você vai. O médico é o cara que você confia, né? Sim, com certeza. Você confia a sua Com vida. certeza. Não é? A É, sua história, a sua saúde, a sua doença, os seus medos. sim. Não é? Quantas vezes a gente não confessa para o médico um monte de coisa que a gente não confessou para o filho, nem para o marido Verdade, e tal. verdade, verdade. Então, essa empatia, essa relação, eu acho que investir nessa relação é muito legal. E não vale falsidade, porque não adianta você simular o interesse.
E É uma sabe, coisa meio do anjo da guarda, eu acho, é, sabe assim? O anjo da sim, guarda combina ou não combina? Não tem sim, tem. essa coisa? Eu Bateu sei o santo. que bateu o Bateu o santo. santo. Se a gente for. Bateu o santo, você vai, É, acredita na pessoa e nunca mais e muda. sabe uma coisa engraçada? Que uma consulta médica não é muito diferente de uma entrevista. Porque a gente Não, ela é uma busca. É uma entrevista. entrevista, tem muita similaridade. Tem alguma coisa de técnica jornalística que poderia ajudar a estabelecer melhor uma relação médico-paciente? Você acha Tem, isso? O quê? acho. Que teria de dica? Saber ouvir. Boa. Perguntar e prestar atenção. Porque tem o médico, sobretudo modernamente, que olha para o computador. E eu vou contar uma história que é uma história bobinha, mas que é bem emblemática disso. Eu tenho uma. Hoje em dia ela é minha diarista no Rio, mas ela era minha empregada doméstica diária, Sim. é, mensalista, Sim. né? Tá. E o marido tinha câncer e tem câncer, e vários problemas e tal. E aí ela vivia se queixando, ele ia no hospital, tal. Um dia eu falei, vou falar com um amigo meu, que eu já entrevistei várias vezes, vou pedir para ele atender o seu marido. Pedi. E ele atendeu. E quando ela voltou, eu perguntei, o que você achou? Ela falou, nossa, mas é uma diferença. Ele olhava para o meu marido e falava o nome do meu marido. Ele olhava no olho do fulano, e ela Sim. dizia o nome do fulano, e falava com ele, mas falava olhando para ele. Eu fiquei tão barbarizada com aquilo. Eu Foi falei, meu choque. Deus, eu Eu fiquei em achei que choque. todo mundo Eu fiquei em fazia estado de isso. choque. Eu falei, como assim? E ela repetia, mas ele olhava para o fulano e falava, fulano, tarará, e olhava para ele, e eu fiquei paralisada com aquilo. E é verdade. Tem um médico que não olha para o paciente, É que olha verdade. para o computador, que olha para o receituário, que olha para a parede, sei lá para onde que olha, entendeu? Parece que está em todo lugar, menos ali com Menos você, ali, né? né? Focado em E você. eu já fui a médicos que não prestaram atenção em mim também, ou não prestaram atenção que eu gostaria que tivessem prestado. No caso dela, foi um caso mesmo assim muito emblemático, porque ela ia frequentemente, ela é uma pessoa que cuidava muito desse marido e cuida até hoje, um cara Sim, cheio de problemas e está vivo sim, até hoje. sim. Isso tem anos, essa história. E eu fiquei muito impressionada com isso. E é impressionante como o médico que é atencioso, que estabelece essa conexão, ele é lembrado, ele é querido, né? Sim. Mesmo que a pessoa, sei lá, não tenha recurso para voltar, ou que ela não precise voltar nele Mas porque ele resolveu o problema, fica uma fica uma lembrança lembrança boa, boa, a né? Uma lembrança memória daquela pessoa é boa, a daquele. memória do paciente em relação àquele médico. Essa questão do nome é uma coisa muito muito interessante. Eu nesse primeiro lugar lá que eu fui ficar de papagaio de pirata que eu comentei, né, quando a gente fez a entrevista, essa pessoa que arrumou de eu ficar lá acompanhando me deu um livro de presente. Né, que é um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olha, E a primeira coisa desse livro, ele é um livro já bem antigo, lá da década de 20, né, olha. falava isso. Chamar, parece uma bobagem, mas chamar as pessoas pelo nome faz uma tremenda Faz uma diferença. diferença absurda. Enorme. E acho que hoje em dia, com tudo muito rápido, né, isso se perde, né? O Eu paciente entra lá, confesso que eu uso essa técnica com garçom. é E muito boa. funciona extremamente Não, bem. acho que com qualquer tipo de atendimento, você, qual é o seu nome e tal, e repete Você aquilo. perguntar o nome da pessoa e passar a tratá-lo como pelo Sim, nome pelo dele. nome, sim. Parece uma coisa tão idiota, Mas né? Mas é uma coisa tão é afetiva, eu não sei, mas estabelece uma relação boa, né? o nome, para a pessoa, o nome dela é o mais importante. A não Claro, ser que ela porque odeie você o nome, né? é. Sei lá, se ela odiar o Sim. nome dela, aí Pode é ser melhor que você não tenha chamar ele, problema. não. Mas, de modo geral, 99% dos Vão casos gostar. funciona. Se for um garçom que não gosta do nome dele, chama de psil É. mesmo. Mas quando você fala com a pessoa, olhando para ela, prestando atenção, eu acho que escutar a história, escutar a tal da Anamnese. anamnese, prestar atenção naquilo, ouvir, porque ali está a chave. Ali ela vai te contar uma coisa que vai ser decisiva para o tratamento, né? Sim, é Ainda verdade. mais você que mexe com gordo. Eu sei Sim. porque eu sou gorda. E gordo é do detalhe, né? Eu Eu já vi concordo. coisas maravilhosas. Gente no Vigilante do Peso dizia, mas eu não podia ter engordado, eu só comi palmito. Estava na cara que ela não comeu só palmito, entendeu? Porque ela não podia ter engordado aquilo todo comendo palmito. Mas no Vigilante que você ouve a pessoa Sei. que vai ser atendida Sim, aqueles anterior, depoimentos ali, né? você ouve cada barbaridade. Eu imagino. É uma maravilha.
Ela, É um ela esqueceu de universo falar o que tinha interessante. de cobertura no palmito. Era um palmito com brownie e chantilly em cima. Talvez seja isso, né? Sei lá, era um palmito especial, sem dúvida. Provavelmente. Provavelmente. E me diz uma coisa, por exemplo, a gente tem aí uma ascensão grande, né? Parece que do TikTok, é uma rede que mexe, é viciante É. aquele negócio e tal, né? E ficou muito famoso o negócio de dancinha e tudo mais. Você acha que México deve fazer dancinha no Ah, não TikTok? acho Ah, eu não. também não acho, não. Que Não bom, que acho bom que você não. concordou comigo. Eu Ah, acho que graças a não. Deus. Eu acho que médico tem que se. Eu acho que as pessoas têm que se dar o respeito, né? Uma coisa é um artista, uma pessoa desconhecida, ou Sim, a mãe ou o filho fazendo uma dancinha lá, que sim. não tem nenhum problema com o ridículo e tal. Agora, um Mas um profissional, profissional, o cara que vai atender no consultório, vai atender no escritório, não tem sentido. Eu sim. acho que essas coisas. Sei lá, então faz um Instagram só pra você, fechado, né? Fechado, Com seus né? filhos, sua mulher, seus Sim, sim. amiguinhos, Aí você dança né? o que Aí você você quiser lá. dança, faz o que você quiser, né? Ou Entendi. dá uma festa na sua casa e dança até se acabar, Sim. né? Mas Mas eu assim, acho que ali tem para que ter uma liturgia do cargo, tem que né? ter A liturgia, liturgia do tem que ter a cargo, né? liturgia, sim. Não tem, É não, importante, é não importante. tem Você jeito. manter uma certa, né? Uma certa dignidade, Dignidade, né? por favor. Não, não, pô, eu acho que de dicas assim já tá ótimo. E tem um detalhe que eu vejo: tem médicos novos que já vieram estão nessa geração, já não sei se é X, se é Z, se é É, W, toda hora esse negócio muda, mas que já cresceram com essa cultura de acesso a mídias digitais e tal, e fazem isso de uma forma mais fluida. Mas tem muita gente de já outra faixa etária e tal, ou às vezes pessoas até que têm uma certa dificuldade e que nunca fizeram nada nessa área digital, nessa área de mídias sociais, nem nada disso, e acham que não tem capacidade, não, isso não é para mim e tal. E você veio de 50 anos de TV, né? Um veículo tradicional. E foi para o YouTube. Como é que foi sair de uma zona de uma conhecimento, de zona de domínio, conforto. e se arriscar num terreno diferente? Aí já emendando na mesma pergunta, os veículos tradicionais, tipo assim, eu dar uma entrevista, por exemplo, igual agora recentemente com a questão de inteligência artificial, um repórter da Veja me entrevistou sobre isso e o impacto que isso pode ter. Isso ainda é relevante nesse meio digital, porque mudou tudo, né? A TV foi para o streaming, o jornal está digital, tem coisa que só sai no digital e não sai mais no impresso. O quanto essa forma de mídia mais tradicional ainda tem assim, impacto, e como é que foi se reinventar num meio digital para muita gente que acha que não consegue? Eu acho que eu vou começar pelo reinventar. Eu gostei de ter reinventado, me assustou no começo. Quando acabou o Sem Censura, para mim, eu achei que não fazia o menor sentido fazer YouTube. Meu filho disse, claro que faz, você vai adorar e tal. Eu falei, imagina, nem vi YouTube. E eu não via mesmo. E chegou uma hora que eu comecei a fazer acreditando num monte de premissas erradas, tipo, a entrevista tem que ter 5 minutos, tem que ter 10 minutos, tem que ter 15 minutos, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tudo errado. A entrevista pode ter o tempo que ela tiver que ter, e hoje em dia eu tenho certeza disso, e eu fui conquistando essas mudanças, quebrei a cara aqui, quebrei ali, quebro até hoje e vou quebrar sempre, porque Uhum, tudo isso vai mudar e é mutatis mutandis o tempo todo. sim. Então você vai ter que se adaptar hoje a uma coisa, amanhã a outra, e depois de amanhã a outra. E agora, eu ainda não mexi com o TikTok, mas eu sei que a partir de fevereiro o YouTube vai querer shorts de 1 minuto e tal, eu vou ter que fazer. Uhum. Então eu também vou ter que aprender isso. Então sempre você vai ter que aprender alguma coisa e sempre vai ser estimulante, ou sempre vai ser novo, ou sempre vai ser doido, enfim, vai ser diferente. O resto da pergunta qual era mesmo? Que eu já me perdi. Eu acho que eu me perdi também. É, Mas então, eu acho Agora, a mídia se é tradicional, relevante, se se é as mídias relevante a ainda é mídia. relevante É você ter. relevante porque ela permite cortes. Então, ela não é tão relevante quanto ela era há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Você deu uma entrevista para a Veja, a sua vida mudava. Uhum, Hoje em dia, se dá uma entrevista para a Veja, a sua vida não muda. uhum. Mais ou menos, até a página 2. Porque se forem lá e tirarem do contexto uma frase que você falou, muda a sua vida Ah, sim. muda. É Então, tudo verdade. é relevante, tudo é importante. E tudo tem que ser dito
com muita parcimônia e tudo, você tem que pensar antes de falar. Você tem que prestar atenção no outro e tem que prestar atenção em você também. Porque você tem que prestar atenção no que você está falando. Se você acredita, se você confia, se você está falando o correto. E pensar que as pessoas podem tirar do contexto. Sim. E como é que você vai ficar se elas tirarem do contexto? É claro que você não vai ficar paranoico, não estou paranoico mandando ninguém com ficar isso, paranoico. Mas estou mandando ficar atento. O velho e bom, presta atenção, vale para todas as mídias. Para todas as mídias. Todas as mídias são importantes, todas permitem cortes e todas podem ser usadas contra você. E são Tudo que você frequentemente falar usadas poderá e será usado contra você. e são usadas contra você. Então, cautela e canja de galinha. Tá certo. Não, na Pô, boa. Leila, obrigado aí pelas dicas todas. E, por último, só uma curiosidade pessoal. Depois de, sei lá, 50 anos de TV, um monte de Assim, entrevista. não são 50 anos de TV, mas eu vou fazer 50 anos de carreira. De carreira, desculpa, Esse de ano carreira. estou fazendo 50 anos de carreira, 2023. O que, tipo assim, qual foi a melhor entrevista, com quem que foi a melhor entrevista que você já fez de geral e de repente dessa área de saúde? Não vale o Laí Ribeiro, que é seu conterrâneo e parceiro de pão de queijo. Que é um parceiro, né? Olha, eu não vou especificar um médico, assim. Eu gosto de quem domina o seu conhecimento, domina o seu assunto, Sim. sabe? Eu sou fascinada pela pessoa que domina o seu assunto, que você pode transitar livremente por aquela especialidade, por exemplo, já que a gente falou tanto das Sim. especialidades. As entrevistas, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de ouvir... Eu gosto de ouvir a evolução da pessoa. Eu queria desenhar carros em Pasadena, na Califórnia, e eu criei um software que atende hoje, sei lá, 6 milhões de pessoas. Sim. Entendeu? Eu gosto desse trânsito. Sim. Eu gosto de conhecer essa história. Eu tenho prazer em ouvir essa história. Então, eu gosto de uma boa história, de uma boa entrevista, de uma pessoa que tem uma boa história de vida, sabe? Agora, é claro que a entrevista campeã da minha vida, eu acho a do Carlos Drummond de Andrade, que era o meu poeta maior. No colégio, eu era fascinada pela poesia dele. Foi uma entrevista rara, ele não dava entrevista sempre, mas dezenas, centenas, milhares de entrevistas eu tive um enorme prazer. Raramente eu não tenho prazer. Muito raro. Muito difícil. É muito raro eu não ter prazer em entrevistar uma pessoa. A pessoa tem que ser muito ruim. Tem que ser muito chata. Ou tem que ser muito fora da casinha para eu não gostar. Tá entendeu? certo, tem que ser over demais. Tem que ser... Eu sempre procuro o lado bacana das pessoas e tenho dado sorte de poder encontrar esse lado. Que legal. Pode ter certeza, se eu mudar de rumos aí, for desenhar carros em Pasadena, o primeiro carro que sair da fábrica, desenhado por mim, eu te dou de presente. Tá bom? Muito tá obrigada. Aqui o compromisso. Estamos com o compromisso Fechado, firmado aqui, tá fechado já. Ok. Tá bom. Obrigado, Muito obrigada, valeu obrigada pelas dicas. Valeu.